Então, aqui está, sem exceção, Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Apoio: Academia Rio Grandense de Letras e SNC Libre, Roma, Itália. E vamos ao assunto de hoje. Um dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram meu outro vizinho que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram meu vizinho que era católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. O autor deste poema é o teólogo protestante alemão Martin Niemöller. Esse texto tem sido atribuído a Bertolt Brecht, que realmente utilizou em sua poesia "É preciso agir, mudando o final. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo." Ainda é Brecht com o texto A Exceção e a Regra quem exclama: "A regra é olho por olho. Só um tolo espera a exceção. Só um tolo espera que o inimigo lhe dê de beber. No regime que criaram, humanidade é exceção. Assim, quem se mostre humano paga caro essa lição. Reneguem de todo aquele que se mostrar amigável. Guardem distância daquele que a outrem quer ajudar. Se houver alguém ao seu lado com sede, feche os olhos bem depressa. Tape os ouvidos se alguém gemer perto de você. Se alguém gritar por socorro, não saia do seu lugar. Quem esquece isso é bobo. Irá dar de beber a um homem, mas quem beberá na verdade será um lobo." Essa introdução serve para preparar o assunto privacidade, que podemos traduzir por liberdade. O Grande Irmão foi criado por George Orwell e Ray Bradbury. O Grande Irmão sabe quais sites você visitou. Se quiser, pode saber as suas mensagens, seja por WhatsApp, por e-mail, por Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais. Se houver interesse especial sobre você, o Grande Irmão poderá ouvir e gravar as suas conversas telefônicas. O Grande Irmão, se quiser, sabe onde você anda, olha seu pátio e, se você estiver com o computador ou celular ligado, acessa toda a sua casa, inclusive o quarto de casal. E dizem que mesmo desligado o celular, no mínimo, o Grande Irmão ouve suas falas e seus gemidos. E você deve estar pensando, e qual é a novidade? Quem é que não sabe disso? Pois é, esse é o admirável mundo novo, o resultado do globalismo que alguns consideram maravilhoso. Então vamos lá. A supressão das liberdades nasce aos poucos. Primeiro, uma medida possível de ser justificada com muita conversa, testando a aceitação das pessoas. Como nada acontece, lá vem outra medida e o tom da repressão vai subindo. As pessoas ficam caladas e quem cala, diz o ditado, consente. Brecht examinou isso no seu drama Aquele que diz sim e aquele que diz não. A peça é uma união de duas histórias com dois finais diferentes, onde se debate o direito de ir contra as normas e costumes sociais e o direito de dizer não a estas normas. Eis o texto de Brecht resumido. Um menino aceitou participar de uma expedição de estudantes para atravessar as montanhas e buscar remédio para salvar a vida da sua mãe agonizante. Mandava a tradição do seu povo que, se um dos participantes ficasse doente durante o trajeto, deveria ser jogado no precipício para não atrapalhar a expedição. Mas, segundo os mesmos costumes, o lesionado devia ser perguntado se concordava que os outros seguissem adiante. Aconteceu que, no meio do caminho, o filho da mãe agonizante ficou doente e o professor que liderava o grupo perguntou ao menino doente se concordava que a expedição continuasse. O doente respondeu que sim, a expedição devia continuar. Em outras palavras, aceitou ser sacrificado. Na segunda parte da peça teatral, Brecht repete a cena e o professor pergunta ao doente se a expedição devia continuar e ele ser sacrificado.
O menino respondeu: não, não deviam abandoná-lo. O professor ficou com raiva. Por que você não responde de acordo com os costumes? No início da viagem você foi avisado dos perigos, você concordou? E o garoto respondeu: minha resposta foi falsa, mas a sua pergunta também foi falsa. Aquele que diz A não tem que dizer B. O velho costume não vale mais. Precisamos de um novo grande costume. E os meninos todos concordaram que era justo o doente falar em seu próprio favor. E assim, os amigos levaram o menino lesionado para a vila e criaram um novo costume e uma nova lei. Brecht, na primeira fala desse drama, apresentou o grande coro. O mais importante é estar de acordo. Muitos dizem sim, mas sem estar de acordo. Muitos nem são consultados e muitos estão de acordo com o erro. Por isso, o mais importante é aprender a estar de acordo. Ora, aprender a estar de acordo é quase sempre aprender a calar. A escola, a família, a sociedade como um todo nos ensina a evitar o não. O não é desagradável, ele incomoda. E quem cala? Quando o judeu, o comunista, o liberal, o católico são levados, aquele que cala, quando quiser dizer não para preservar a sua liberdade, estará sozinho. Pois bem, você lembra do Edward Snowden? Ele foi analista de sistemas da CIA, a agência de espionagem americana, e também foi funcionário contratado pela NSA, outra agência de espionagem americana. A NSA é a National Security Agency, criada pelo presidente Truman em 1952. A NSA é uma agência praticamente clandestina. Apenas 3% da população sabe da sua existência. Seu objetivo? Proteger as comunicações do governo e interceptar as comunicações das forças estrangeiras. O trabalho básico da NSA é a criptografia. Diz a lenda que foi César, imperador romano, quem inventou a criptografia para evitar que seus mensageiros revelassem a mensagem ao inimigo caso fossem aprisionados. A codificação de César era um quadrado. Se a mensagem contivesse 16 letras, era apresentado um pergaminho de 4x4. Se a mensagem fosse de 25 letras ou palavras, o pergaminho era de 5x5. E assim por diante. Em 2013, Edward entregou quantidade enorme de documentos para os jornalistas do The Guardian e The Washington Post, fornecendo detalhes do plano de vigilância global de comunicações e tráfico de comunicações, o que incluiu o programa de vigilância global chamado de PRISM. Esses programas tornavam, como ainda tornam, o governo americano no grande irmão mundial. É claro que imediatamente Ed foi acusado de traição e hoje vive asilado em outro país e não faltam ameaças de morte. Quando Ed entregou a primeira leva de documentos, estava em Hong Kong, para onde foi porque sabia que não mais poderia viver nos Estados Unidos depois da entrega dos documentos. Essa entrega foi documentada pela cineasta Laura Oitras, cujo trabalho mereceu o Oscar em 2015. Os documentos divulgados por Ed estão no site couragefound.org, se alguém conseguir acessar. E o que isso interessa a você que é brasileiro cumpridor dos seus deveres? É que o programa de vigilância total é administrado pelo governo americano, tanto seja republicano ou democrata, e os Estados Unidos agem em parceria com empresas privadas e nações amigas. E isso não é de agora, vem de muitos anos, muitos governos brasileiros, não importa a ideologia. Poder é poder. O Facebook, Instagram, WhatsApp, telefônicas e o que mais você conseguir imaginar estão a serviço da vigilância global. E não importa se concorda ou não, o governo manda, o judiciário impõe. 1984 e Fahrenheit 451, de George Orwell e Ray Bradbury, de François Truffaut também, são obras que anteviram o grande irmão real. No caso, a realidade imitou a arte. A propósito, você usa celular? Bem-vindo ao reino do grande irmão. Quanto ao grande irmão, o romance de Ray Bradbury deu origem ao filme de mesmo título, dirigido por François Truffaut em 1966, Fahrenheit 451. 451 é a temperatura em que o papel queima. Nessa ficção,
Os livros e todas as formas de escrita são proibidos porque fazem as pessoas infelizes. Surgiu então uma comunidade escondida onde cada pessoa decorava um livro para eventualmente publicá-lo quando não mais houvesse ditadura. A ficção científica de Ray Bradbury foi escrita em 1953. E tema semelhante foi escrito por George Orwell, com o título 1984, tendo sido publicado em 1949. Como se vê, entre a publicação dessas duas obras decorreram apenas 4 anos. Também em 1984, o Grande Irmão controla a vida das pessoas nos seus detalhes. Ali também há ditadura. E a ditadura mantém-se com a quebra da nossa privacidade. Em data mais recente, Dan Brown também entrou nessa seara ao publicar Fortaleza Digital, cuja ação decorre justamente no âmbito da NSA, um enorme edifício construído no deserto, uma agência com mais poder que o próprio presidente americano. E só um parêntese, Rússia e China têm seus próprios esquemas globais de vigilância. Nesse mundo dito de segurança nacional, não existe mocinho. Pois Fortaleza Digital, na ficção de Dan Brown, é um programa criado por ex-funcionário da NSA que consegue quebrar os códigos de segurança da NSA e ameaça divulgar seus códigos a quem interessar, e isso criaria uma calamidade para a NSA. Ao menos na ficção de Dan Brown, a NSA operava com o Trans-LTR, ou seja, um potente computador que ocupa toda uma enorme sala muito bem protegida. O princípio da Trans-LTR é que se um computador tentar um número suficiente de chaves, é matematicamente garantido que encontrará a chave, ou seja, o código da mensagem. O que pode variar é o tempo que a máquina gastará para concluir a operação. No livro de Dan, um japonês superinteligente, funcionário demitido da NSA, insurgiu-se contra a possibilidade da NSA examinar os e-mails de todos os cidadãos. Então ele criou um código indecifrável e que muito dificilmente a Trans-LTR lograria decifrar. E o japonês batizou seu programa como Fortaleza Digital, justamente o título do livro. A batalha durante a ação do livro é a Trans-LTR conseguir decifrar o código. A Trans-LTR é uma máquina digital com 3 milhões de processadores e computação quântica. E essa máquina venceu todos os obstáculos colocados pelas empresas para garantir o sigilo dos e-mails. Como explicado por um personagem, o FBI não pode escutar qualquer conversa sem mandado judicial. Mas a NSA, com um padrão de encriptação adulterado, pode monitorar as comunicações de qualquer pessoa, em qualquer momento, em qualquer país. E surge a grande pergunta: quis custodiet ipsos custodes? Ou seja, quem vigia os guardiões? E foi isso que Edward Snowden denunciou. Você está cuidando do que diz ao telefone? O que escreve nos e-mails, WhatsApp e companhia? Você evita críticas políticas? Tem medo de retaliação no Facebook? Como dito em outro podcast, a ditadura começa pela censura e finda com um controle total sobre as pessoas. Este foi o Sem Exceção Rádio Podcast. Criação, produção e apresentação do escritor José Carlos Laetano. Se você apreciou esse podcast, colabore com este projeto divulgando aos seus amigos. Para conhecer minhas obras, basta digitar meu nome, José Carlos Laetano, na Amazon, no YouTube ou no Google. E não esqueça, você é o que pensa, e você pensa o que lê e ouve. E até o próximo sábado, ao meio-dia.